A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Trago hoje, irmãos, um breve estudo sobre o anticristo. É um tema que está em alta. Acredito eu que estamos nós vivendo os últimos dias da igreja na terra. Acredito eu que o anticristo já está operando neste mundo, certo? Nós já temos visto alguns sinais que a Bíblia nos mostra, nos ensina a detectar e a compreender segundo a revelação do Espírito Santo, e que o anticristo já está operando na terra. Não digo anticristo, os pequenos anticristos. Estou falando do personagem principal do Apocalipse, nesse contexto. Um dos três que compõem a trindade satânica, a trindade da iniquidade: o falso profeta, o anticristo e a besta. Esse estudo é voltado para o entendimento, para que você tenha uma compreensão melhor por que ele vai fazer o que vai fazer, qual o objetivo dele e por que exatamente dessa forma, porque exatamente Satanás vai fazer da forma que a Bíblia nos mostra, ok? Não são eventos aleatórios, não são eventos do acaso. Tanto é que nós temos a revelação de Apocalipse e que já nos dá detalhes. E para que a gente entenda essa manifestação do anticristo, por que vai fazer e acontecer de certa forma, é preciso que a gente faça um passeio por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, certo? Então nós vamos ter como texto base Jó 1 e 2, capítulo 1 e 2 de Jó, e também capítulo 12 de Apocalipse, certo? Vamos indo lá para Jó, no capítulo 1, quando a Bíblia relata que os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor soberano, e entre eles veio também Satanás. Então o Senhor soberano questiona Satanás, dizendo para ele: de onde vens tu? E ele responde: venho da terra de rodear e passear por ela. Na verdade, claro, obviamente, Deus já sabia exatamente de onde ele vinha. E ele também não teria outra resposta para dar. Na verdade, entenda-se que quando ele diz: eu venho da terra e rodear por ela, andar por ela e passear por ela. Na verdade, entenda-se que ele quis dizer: de onde mais eu viria? Onde mais eu tenho liberdade de passear? Onde mais eu tenho liberdade de agir? Então, na verdade, essa pergunta de Deus não foi uma pergunta despretensiosa. Quando ele diz de onde vem, está passeando pela terra, Deus faz a seguinte observação: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, prudente, temente ao Senhor, que se desvia do mal? Na verdade, o Senhor estava humilhando o inimigo. O Senhor estava humilhando Satanás com essas perguntas. Por quê? Entenda você, irmãos, que lá em Apocalipse 12 está escrito que Miguel e os seus anjos batalharam contra Satanás, o dragão, conhecido como a antiga serpente, e não se achou lugar no céu mais para ele. E ele foi lançado na terra para tentar os moradores da terra e do mar. É assim que está escrito. Nós temos um leque enorme de informação aqui, um leque enorme de mistérios escondidos nessas passagens, assim como na passagem de Jó, capítulo 1, quando os filhos de Deus se apresentam perante o Altíssimo. Na verdade, a Bíblia em nenhum momento trata os anjos do Senhor como filhos. Em nenhuma passagem bíblica de Gênesis a Apocalipse tem uma referência específica em que os anjos são tratados como filhos. E nessa passagem específica de Jó, onde diz que o inimigo, Satanás, se apresentou juntamente com os filhos de Deus. Os filhos de Deus se apresentaram e veio também entre eles, no meio dos filhos, veio o intruso, entendemos assim, que era Satanás. Então, aqui tem muito mistério escondido, mas nos interessa para o estudo de hoje a questão do anticristo. Por que Deus fez aquela pergunta a ele? Lembre-se você que a palavra nos diz que
ele se rebelou contra Deus. Quando ele pecou, quis ser como Deus, ele disse: erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. A partir do momento que ele pronunciou essas palavras, esse pensamento, que essa ideia surgiu no seu coração, ele se tornou o contrário de tudo que Deus é. Por isso que ele vive nas trevas até hoje. Por isso que o Senhor Jesus disse que ele não se firma na verdade, porque não há verdade nele. Mesmo que ele quisesse, digamos assim, ele não pode, não tem como, ele não tem nenhum princípio de verdade para se sustentar. Então, ele não pode se firmar na verdade, porque não há nenhuma verdade nele. Então, quando ele tentou, maquinou ser semelhante ao Altíssimo, o que é impossível, que é inimaginável, ele se tornou o contrário de tudo que Deus é. Então, quando ele foi lançado à terra para tentar os moradores da terra, por alguma razão o Senhor permitiu que ele viesse. Lembre-se que lá no livro de Gênesis, quando a serpente, sussurrou nos ouvidos de Eva para comer a maçã, o fruto proibido, na verdade, não é uma maçã, é uma ideologia que as pessoas têm, mas na verdade o fruto que a eles era proibido. Lembre-se que a Bíblia se refere a ele como a serpente, a mais astuta de todas as alimarias, que levou o engano, fez Adão e Eva pecarem. Então entenda que desde o princípio, o objetivo dele é assumir um trono, assumir um lugar no coração dos homens, é criar um reino onde ele possa dominar soberano. Então, quando o Senhor se referiu a Jó, mencionou Jó, falou para ele: tenha observado o meu servo Jó, homem íntegro, que se desvia do mal, homem prudente, temente a Deus, um homem íntegro, honesto, sincero, humilde. Na verdade, o que Deus estava dizendo para ele: como é que tu tem um lugar, tu vive andando, passeando, tu sim quis ser igual a mim, quis ter um reino, quis ser soberano assim como eu sou. Tu reinas em um lugar. Lembre-se que Jesus disse: o mundo jaz no maligno, o príncipe deste mundo, ele reina nesse mundo. Então, quando o Senhor disse isso sobre Jó, na verdade ele estava dizendo: como é que tu não consegue? Como é que tu se intitula rei de um planeta, de um mundo, de uma esfera espiritual, e tu não consegue influenciar um ser menor do que você? Tem visto meu servo Jó? Habita na terra, mas não se corrompeu com a tua malícia, com a tua imundícia. Tem visto meu servo Jó? Ainda que tu dissemina, que tu distribui maldade, malícia e pecaminosidade por a terra, onde tu diz que reinas, mas o meu servo Jó não se contaminou. Você não é rei de lugar nenhum. Você não pode reinar em lugar nenhum. Você não tem capacidade de se firmar em nenhum reino. Tem visto meu servo Jó? Não deixou a tua maldade dominá-lo, contaminá-lo. Tem visto meu servo Jó, homem íntegro, se afasta da mentira, um homem humilde, que busca a verdade. Tem visto meu servo Jó, que habita na terra, e que tu, por toda malícia que distribui sobre a terra, não conseguiu influenciá-lo. Então, quando o inimigo rebate, também ele usa um argumento terreno que qualquer ser humano usaria. Por quê? Porque o inimigo ele sabe que a tua riqueza não é nada. O inimigo ele sabe que a luxúria, ele faz a lama parecer luxúria para enganar os homens. Por isso que ele usou esse argumento: Jó é próspero, Jó não sente falta de nada, sua família é próspera, é rica, é saudável. Toca no que o homem tem e tudo ele dará pelas suas riquezas. O Senhor dá tudo a ele. Como é que ele vai blasfemar do Senhor? Como é que ele vai se reclamar? Como é que ele vai ser pecador? Como é que ele vai me deixar influenciá-lo? Se o Senhor dá tudo o que ele quer, tudo que ele precisa. Então, quando o Senhor permitiu que ele tocasse nos bens de Jó, na família de Jó, na verdade, o Senhor não estava permitindo que Jó fosse tentado. O Senhor estava afirmando para toda a criação,
para todo o universo, para mim e para você, que o diabo não tem condições nenhuma de reinar, porque mesmo ele tocando em todas as posses de Jó, mesmo ele tirando toda a riqueza de Jó, no qual ele imaginava que se sustentava a fé de Jó, a fidelidade de Jó ao Senhor, se sustentava nos bens materiais. Então ele usou um argumento material, porque na mente dele, para os homens têm riquezas como coisas importantes. Então, quando o Senhor permitiu que se tirasse tudo de Jó, o que Jó fez? Prostrou-se, adorou ao Senhor e disse: nu vim a este mundo, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Então, creio eu que o inimigo ficou enfurecido porque ele usou esse argumento para tentar descredibilizar a fé de Jó. Então, lembre-se você que no capítulo 3 do livro de Mateus, quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo conduziu, que é assim que a Bíblia diz, Jesus foi conduzido ao cume muito alto, e de lá o inimigo mostrou todos os reinos da terra, toda a sua glória, toda a sua riqueza, mais argumentos humanos, coisa humana. Quem tem a mente em Deus não se apega a essas coisas, não tem isso como parâmetro de vitória, de sucesso. Então ele mostrou para Jesus todos os reinos da terra e disse: olha, tudo isso eu te dou, se simplesmente tu se prostrar e me adorar. Porque é isso que ele busca desde o princípio. Ele busca a adoração, ele busca construir um reino, ele busca construir um lugar onde ele seja o personagem central da adoração, onde as pessoas não tenham Deus como referência de santidade, de Deus soberano, e tenha ele. Por isso que ele busca até hoje construir um lugar onde ninguém adore a nada mais, nada menos do que a ele, onde ele seja rei soberano, porque lembre-se você que ele maquinou isso no céu e lá não deu certo e não vai dar certo em lugar nenhum. Então, quando Jesus disse: está escrito, servirás somente ao Senhor Deus e só a ele adorarás. Então o diabo se apartou dele. Mais uma derrota. Então entenda você que a vinda do anticristo ao mundo, a aparição do anticristo ao mundo, é algo que o inimigo já vem planejando há tempos, porque todo o objetivo dele é direcionado a construir um reino onde ele seja soberano, assim como Deus é soberano no céu e na terra. Entenda você que o homem da iniquidade, quando surgir na terra, nada mais é que é a execução do plano final do diabo, construir um lugar onde ele possa reinar soberano. Porque foi isso que ele maquinou, que ele planejou no início, é isso que ele ainda planeja. Ele é um invejoso, persistente, por sinal. Então, ele tenta a todo instante descredibilizar a santa doutrina. Lembre-se você que vivemos hoje, naquele período em que foi escrito para nosso entendimento, para nossa sustentação, que nos últimos dias os homens terão comichões nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina, amontoarão para si mestres, doutores das leis, que lhes digam o que lhe apraz. Eles querem ser pessoas que carregam o nome de Deus, mas não tem Deus nas suas vidas. Então, o inimigo tem disseminado falsas doutrinas, falsas religiões. Vivemos hoje uma imensidão de religiões, das mais absurdas possíveis. Tudo isso são artimanhas de Satanás para desviar o homem do foco da fé, do Deus soberano, e tudo isso ele tem como único objetivo descredibilizar a sã doutrina, descredibilizar a fé dos cristãos, desestabilizar a igreja de Cristo, para que assim ele possa operar com mais eficácia para um único objetivo: construir um reino onde ele possa reinar soberano e concluir esse plano ambicioso dele. Então observe você que já existem diversos países do mundo onde os líderes religiosos, inclusive os líderes políticos, eles têm tentado separar a política
e a religião, a família e a religião, mas o foco deles é separar o povo da palavra de Deus, impedir que as pessoas conheçam a verdade e alcancem a salvação. Porque assim fica bem mais fácil. Lembre-se você que no livro de Apocalipse está escrito que ele, o homem da iniquidade, o homem do pecado, se levantará contra tudo que se chama Deus. Contra tudo que se chama Deus. Por quê? Porque ele quer ser soberano, assim como Deus é. Ele nunca vai conseguir, isso é fato. O Senhor nos permitiu saber, nós não temos o poder de adivinhar o futuro, de conhecer os fatos que vão acontecer amanhã nas suas peculiaridades, mas o Senhor nos permitiu saber o que vai acontecer com relação à nossa salvação, com relação a nós, com relação à capitulação do mundo. Nós estamos vivendo hoje o princípio do Apocalipse, como alguns chamam, o princípio da grande tribulação. O anticristo já está operando neste mundo, ele já está neste mundo, ele já está entre nós, ele está a ponto de pôr em prática os seus planos finais, sua mais audaciosa articulação de colocar em prática uma única coisa: construir finalmente um reino onde ele possa ser soberano e absoluto. Ele não se firma na verdade. Está escrito que ele vai aparecer com falsas promessas, como uma pessoa boa, mas ele vai fazer um acordo de paz com as nações, ele vai unificar povos que até então brigam, ele vai unificar religiões, vai fazer acordo, mas vai quebrar este acordo porque ele não se firma na verdade, ele não tem como se firmar na verdade, porque ele é o pai da mentira. E trevas e luz não têm comunhão nenhuma. Então, quando esse homem surgir, quando o anticristo surgir na terra, é a personificação do mal, com seu plano final. Eu quero lembrar a você que quando Apocalipse fala nas duas testemunhas do Senhor, que vão perturbar as nações, entenda esse perturbar, que na verdade é a perturbação que João trouxe para a vida de Herodes e Herodias. É aquela perturbação de alguém estar ali falando para as nações que elas estão erradas. Elas estão andando na direção errada, são criminosos, são pecadores. Então, quando essas duas testemunhas do Senhor forem mortas, depois de 3 dias vão ressuscitar e ascender aos céus. Mas quando elas forem mortas, a Bíblia nos fala que as nações vão se alegrar. As nações vão comemorar a morte daqueles que tiravam a paz das nações, por pregar a verdade, por pregar o Evangelho. As nações vão trocar, os homens, as famílias vão trocar presentes, vão se comungar em comemoração. Então entenda que nesse momento o anticristo tem por certo que o seu plano maquiavélico está se concluindo, principalmente quando houver o arrebatamento. Eu sei que existem irmãos que são pré-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas, outros são tribulacionistas. Eu quero deixar claro uma coisa para você: independente do seu posicionamento calvinista ou arminianista, independente do seu posicionamento, eu quero que você tenha em mente uma coisa: independente do arrebatamento existir antes, durante ou depois da tribulação, da grande tribulação, você tem que estar pronto, tanto para ser arrebatado, quanto para morrer por Cristo, ou antes mesmo de morrer, sofrer muito por Cristo, sofrimento tal ao ponto de talvez ver seus familiares serem mortos, moídos em nome de Cristo, por Cristo. Você tem que estar pronto, porque alguns irmãos se consolam na crença do arrebatamento ser antes da grande tribulação, porque eles se consolam na possibilidade de não passar por tamanho sofrimento. Quero lhe aconselhar a não se prender a isso, porque esses pensamentos,
Essas divergências existem justamente porque nenhuma e nem outra pode se comprovar absolutamente diante da Bíblia. Porque a Bíblia tem fundamento para sustentar as duas teorias. Tanto é que são teorias, mas quero lembrar a você que o verdadeiro cristão, ele tem que estar pronto para padecer pelo Cordeiro de Deus, para sofrer pelo Evangelho, para morrer pelo Evangelho. Lembre-se que os pais da fé, todos eles padeceram humilhações, mortes violentas, fome, perseguições. Por que eu e você não? Porque eu e você não poderíamos passar por tribulações como estas? Peço a Deus que nos livre, mas nós temos que estar pronto. E o Cordeiro de Deus está voltando. O arrebatamento está muito próximo. Nunca foi tão real a possibilidade do arrebatamento. Então entenda você que todo o plano do anticristo, desde a tentação de Eva e Adão, desde que o pecado entrou no mundo, ele começou ali a criar um lugar onde ele queria reinar, onde ele pretende reinar absoluto, porque ele começou esse plano lá em cima, foi lançado na terra, como está escrito em Apocalipse, que o diabo e seus anjos foram lançados na terra para tentar os moradores da terra. Então a vinda, a aparição do anticristo no mundo, a existência, o plano de existir um rei que reina sobre toda a terra, um rei, um soberano de rosto duro, na verdade é a personificação do plano final de Satanás de construir um reino onde ele possa reinar e se opor a Deus de forma absoluta, sem nenhuma resistência. Lembre-se que lá em Jó foi um confronto de Deus com ele, foi uma humilhação, na verdade, para ele. Que na verdade Deus, como eu já disse, Deus quis dizer: como é que você quer construir um reino? Coloquei nesse reino criaturas menores do que você, e você nem assim consegue ser soberano. Eu e você somos uma barreira na terra para impedir que o reino de Satanás se estabeleça, para que impedir que o reino de Satanás tenha equilíbrio, porque nunca teve, ele nunca se firmará. Para que impedir que o reino de Satanás prospere na terra, porque eu e você confessamos o nome do Senhor, confessamos o nome de Cristo, porque só Ele é Rei soberano. Por isso Ele nos odeia tanto. Então, quando a igreja for arrebatada da terra, lembre-se que a Bíblia fala que será tirado do meio aquele que impede. Só tem um que impede que isso aconteça. Quando ele for tirado, isso significa que também a igreja vai ser tirada juntamente com ele. Então não haverá quem se manifeste contra os planos de Satanás na terra. E ele vai pensar que os planos dele têm sido concluídos. Mas isso é nada mais, nada menos que um engano para ele. Então a Bíblia fala que o Senhor aparecerá e destruirá ele com o sopro da sua boca. Esse pequeno resumo, meus irmãos, é apenas para que vocês entendam que não é uma aparição aleatória, não é um plano aleatório, não é que o mal vai prosperar de tal forma que simplesmente ele vai aproveitar a oportunidade e vai reinar, se estabelecer um reino na terra. Isso é o plano dele desde o céu. E a todo momento Deus está mostrando que Ele é Senhor, é soberano, absoluto. Por mais que algumas pessoas digam ou pensem, por mais que às vezes você pense que o mundo está fora do controle, que a violência está fora do controle, que algumas pessoas já ouviram dizer que Deus esqueceu a terra. Deus não esqueceu de você, Deus nunca perdeu o controle. O Senhor nunca perdeu o controle. Tudo que acontece na sua vida está sob controle. Você está vivo hoje, você está respirando, e isso está no controle do Senhor. Você está tendo a oportunidade de glorificar o nome do Senhor, de se desprender de tudo que tem atrapalhado o seu progresso espiritual, a sua ascensão espiritual para estar mais próximo do Senhor. Você tem hoje a oportunidade de buscar ao Senhor e se arrepender de todos os seus pecados, todos os seus erros, todos os seus enganos, todas as suas imoralidades, todas as suas seduções e sedições, todas as suas lascívias, engano, ganância, mentira e desobediência e rebeldia. Você tem hoje a oportunidade de reconhecer, porque eu estou afirmando que o Senhor nunca perdeu o controle.
O Senhor ainda é acessível por mim e por você aqui da terra, mas chegará um dia em que Ele nos arrebatará para lá, para onde Ele está, e lá estaremos com Ele para sempre. E quem ficar na terra só restará lamento, porque não haverá mais esse acesso ao Senhor, não haverá mais essa porta, esse véu que nos permita ter acesso ao trono da graça. Se arrependa hoje. Busque hoje ao Senhor, porque você ainda pode acessar a graça do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Caso alguém que está ouvindo, você que está vendo esse vídeo, tenha alguma dúvida sobre as Escrituras, que acha no seu coração eu possa lhe ajudar com isso, deixe nos comentários. Eu agradeço a oportunidade e peço a você, considere todas essas palavras. Considere tudo que foi dito, porque o Senhor é soberano. A igreja do Senhor está vivendo os últimos dias na terra. O arrebatamento está prestes a acontecer. Nunca foi uma realidade tão imediata. Nunca foi um tema tão discutido. Nunca ouvi tantos irmãos dizer que tiveram visões e revelações do Senhor sobre o arrebatamento da igreja. Converta-se, arrependa-se e busque ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. Só há um caminho para chegar a Deus, e esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado pela oportunidade.